Crônicas do Amanhecer. Por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec. Balneário Gaivota, 2 de março de 2018. Diretor e vice são presas por queimar livros didáticos dentro de escola. Parte 1. Às vésperas do início do ano letivo, diretor e vice-diretora da Escola Estadual Ana Cuevas Guimarães, de Salto de Pirapora SP, foram presas neste domingo 28 após serem flagradas queimando livros didáticos e documentos da escola. De acordo com o delegado Gilberto Montenegro, responsável pelo caso, a vice contou que colocou fogo nos cadernos e livros a mando da diretora. O material se transformado em uma pilha de cinzas localizada na quadra da escola. Houve o crime de incêndio em prédio público, crime de dano qualificado e inutilização de documentos públicos. Elas disseram que estavam limpando e vendo a cena não tem nada de limpeza. Existe um procedimento de destinação para esse tipo de material, que não foi feito, afirma. Os guardas municipais que estiveram no local foram chamados por moradores assustados com a quantidade de fumaça que saía de quadra. Quando a equipe chegou na escola, flagrou a vice-diretora ateando fogo nos livros. Algumas crianças brincavam na quadra no momento, mas ninguém ficou ferido. Como quase tudo foi queimado, a polícia não sabe ao certo a quantidade de material destruída. O Instituto de Criminalística foi chamado para fazer uma estimativa e constatar os danos. Em nota, a TV Tem, a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, por meio da Diretoria de Ensino de Votorantim, informou que não haverá prejuízo para os alunos no início de ano e que a atitude das docentes está sendo investigada pela polícia. Ainda em nota, a pasta disse que tomou todas as medidas administrativas e abriu um processo para apurar o caso e colaborando com a investigação policial. Ainda em nota, o Estado finaliza dizendo que esse é um caso isolado e o correto seria enviar o material para descarte após o processo de reciclagem. Segundo a Polícia Civil, documentos do programa Escola da Família estavam perto do material queimado, mas foram recuperados. Outro fato semelhante aconteceu no dia 6 de outubro de 1861, o Auto de Fé de Barcelona. Allan Kardec alude ao fato do Auto de Fé de Barcelona, onde mais de 300 livros espíritas e espiritualistas foram queimados por ordem do bispo da cidade, na Revista Espírita de novembro de 1861. Examinando-se este assunto do ponto de vista de suas consequências, diremos primeiro que não houve senão uma voz para dizer que nada podia ser mais feliz para o espiritismo. A perseguição sempre foi aproveitável, a ideia que se quis proscrever. Por aí se lhe exalta a importância, se lhe desperta a atenção e fazendo-o conhecer por aqueles que o ignoram. Graças a esse zelo imprudente, todo mundo, em Espanha, vai ouvir falar do espiritismo e quererá saber o que é. É tudo o que desejamos. Podem-se queimar os livros, mas não se queimam as ideias. As chamas das fogueiras as superexcitam em lugar de abafá-las. As ideias, aliás, estão no ar, e não há perínhos bastante altos para detê-las. E quando uma ideia é grande e generosa, ela encontra milhares de peitos prontos para aspirá-la. O que se lhe haja feito o espiritismo já tem numerosas e profundas raízes na Espanha. As cinzas da fogueira vão fazê-las frutificar. Mas não será só na Espanha que esse resultado será produzido, é o mundo inteiro que lhe sentirá o contragolpe. Vários jornais da Espanha estigmatizaram esse ato retrógrado, como merece. Las Novedades, de Madrid, de 19 de outubro, entre outros, contém sobre esse assunto um notável artigo. Nós o reproduziremos em nosso próximo número. Espíritas de todos os países.
Não vos esqueçais desta data de 09 de outubro de 1861. Ela será marcada, nos fastos do Espiritismo. Que ela seja para vos um dia de festa e não de luto, porque é garantia do vosso próximo triunfo. Entre as numerosas comunicações que os espíritos ditaram sobre esse acontecimento, não citaremos senão as duas seguintes, que foram dadas espontaneamente na Sociedade de Paris. Elas dele resumem todas as causas e todas as consequências. O amor da verdade deve sempre se fazer ouvir, ela dissipa a névoa, e por toda parte brilha ao mesmo tempo. O Espiritismo chegou para ser conhecido por todos. Logo será julgado e colocado em prática. Quanto mais houver perseguições, mais depressa esta sublime doutrina chegará ao seu apogeu. Seus mais cruéis inimigos, os inimigos do Cristo e do progresso, com isso se surpreendem de maneira que ninguém ignore que Deus permite àqueles que deixaram esta terra de exílio de retornar para aqueles que amaram. Tranquilizai-vos, as fogueiras se extinguirão por si mesmas, e se os livros são lançados ao fogo, o pensamento imortal lhe sobrevive. Dolet. Nota: este espírito, que se manifestou espontaneamente, disse ser de um antigo livreiro do século XVI. Era preciso alguma coisa que ferisse, com um golpe violento, certos espíritos encarnados para que se decidissem ocupar-se desta grande doutrina que deve regenerar o mundo. Nada é inutilmente feito sobre a vossa terra. Para isso, e nós, que inspiramos o Auto de Fé de Barcelona, sabíamos bem que, assim agindo, faríamos dar um passo imenso para a frente. Esse fato brutal, inaudito nos tempos atuais, foi consumado para atrair a atenção dos jornalistas que permaneciam indiferentes diante da agitação profunda que abalava as cidades e os centros espíritas. Deixavam dizer e deixavam fazer, mas se obstinavam em fazer ouvido de mercador, e respondiam pelo mutismo ao desejo de propaganda dos adeptos do espiritismo. Por bem ou por mal, é preciso que dele falem hoje, uns constatando o histórico do fato de Barcelona, os outros o desmentindo, deram lugar a uma polêmica que dará volta ao mundo e da qual só o espiritismo aproveitará. Eis porque hoje a retaguarda da Inquisição fez seu último auto de fé, porque assim o quisemos. Amílcar del Chiaro Filho escreve sobre o auto de fé de Barcelona com o título Batismo de Fogo do Espiritismo, disse ele, no dia 9 de outubro de 2001, comemorado 140 anos do auto de fé de Barcelona. Não estranhem a palavra comemoramos, pois Allan Kardec afirmou que deveria ser um dia de festas para os espíritas, e que nunca fosse esquecido, porque a intolerância religiosa, querendo sufocar o espiritismo, apenas destacou ante o mundo, pois a Inquisição, execrada pelos homens, dava mais um sinal da sua fraqueza, agitando a cauda da Idade Média, nos estertores da morte definitiva. Com certeza já não era admissível queimar homens, pois haveria muitos protestos, por isso, tentaram queimar ideias, sem saber que ideias e ideais não se queimam. Podem ser abafados, recalcados, engessados, mas ressurgem sempre. O auto de fé foi a consagração do espiritismo. Literalmente o seu batismo de fogo. Mas a Espanha levantou-se como um só homem, para saber o que era essa doutrina que aterrorizava o clero. A omissão episcopal foi vaiada pelo povo, e assim que a guarda armada se retirou da Praça do Queimadero, onde muitos mártires tiveram seus corpos incinerados no intuito de salvar as suas almas, o povo simples recolheu as cinzas dos livros e fragmentos que não foram consumidos pelas chamas, e levaram para suas casas. Um exemplar de O Livro dos Espíritos, carbonizado pela metade, foi enviado a Allan Kardec, que o guardou como uma doce lembrança.
a violência clerical e o servilismo do Estado, consagrou também o livreiro La Chatre, hoje justamente homenageado por espíritas brasileiros, que fundaram uma editora, que honra o espiritismo, com seu nome. Muitas outras perseguições viriam. Muitas lágrimas ainda seriam derramadas. É por isso que o movimento espírita tem que respirar liberdade, tem que ser compreensivo, mas não conivente, porque venceu a ditadura de Napoleão III, a força esmagadora da perseguição religiosa, o orgulho acadêmico das ciências, o esnobismo filosófico, para afirmar-se como doutrina consoladora e iluminadora. Porém, do que tinham medo as igrejas, os acadêmicos, os políticos e os filósofos? Qual era o perigo representado pela doutrina espírita? Certamente é pelo fato de nos seus íntimos desgostos, nas tristezas, no desânimo, nas lágrimas abundantes que lavam as nossas faces, encontramos o consolo, a esperança e o lenço que enxuga o pranto. Talvez porque, quando somos desprezados, injuriados, maltratados, nos viram as costas e se negam a apertar nossa mão, encontramos no Espiritismo o apoio, a luz para a compreensão que nos dá a coragem e fé. Com certeza, temem o Espiritismo, porque nos momentos em que o sofrimento se faz pesado e gememos ante o látego das dores superlativas, nele encontramos forças e superamos as adversidades. Incomoda, talvez, os que se julgam poderosos, o refúgio que encontramos quando a sorte se nos faz meger e afundamos na pobreza, perdemos os bens materiais, a família, os amigos, mas encontramos guarida na compreensão desta doutrina maravilhosa. Esta é a doutrina da caridade que salva, da fé racional, do intercâmbio com os que habitam o mundo dos espíritos, da iluminação pelo conhecimento, mas sobretudo tem que ser, e é, com certeza, a doutrina do amor. Esta foi a crônica do amanhecer de 2 de março de 2018, por Feijão.